Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Trago aqui hoje um tema bem interessante relacionado ao controle de temperatura. E o que isso significa? Quais são as implicações se eu não realizá-la de forma adequada, tá? Então eu trago isso e muito mais. Lembrando que os conteúdos é para você que está ou já formado, já saiu da escola, já se formou, ou está em processo de formação, ou já trabalha na área, ou então está à procura aí de uma vaga, está aguardando aí a sua oportunidade. Eu sempre trago dicas, então fiquem ligados, se inscrevam lá no canal do YouTube, no Telegram eu também deixo vários links relacionados a dicas. Dicas que são de suma importância para o seu dia a dia, para a sua rotina. E você não pode deixar de assistir. Lembrando que os conteúdos são gratuitos e você pode assistir quantas vezes você quiser e puder. Aqueles que não conseguem assistir a live ao vivo, por conta de algum compromisso, está no horário de trabalho, sempre me perguntam, não vai, eu perdi, eu gostaria de ver. Não tem problema nenhum. Através do YouTube, aqui no Instagram também fica disponível, no Facebook, no Telegram, você também tem lá o link que te direciona aos vídeos. Então fiquem atentos, não deixem de aproveitar. E também colocar ali o seu like, a sua opinião, qual foi o seu entendimento sobre o tema, tá? E o controle de temperatura, como eu coloquei aí uns dias no Stories, né? Provoquei algumas perguntas, enfim. É justamente para não passar em branco na sua trajetória aí de vida, né, profissional, claro, e de repente pode ser uma questão de prova. A prova, o processo seletivo, ele não acaba só quando você faz lá a sua prova teórica ou o seu concurso, tá? O processo, ele ainda tem uma sequência. Tem o tempo da experiência, tem a prova prática, lógico, logo na sequência da teoria, e também tem a experiência. E quando você chega a fazer lá o seu período de experiência, você é testado a todo momento. Você é testado o seu conhecimento, é perguntado para você se você tem conhecimento de determinado assunto. E por que essa questão do controle de temperatura é importante, tá? Só para enfatizar um pouco, antes de falar do controle de temperatura. Nós temos e trabalhamos em unidades hospitalar, seja clínica, ambulatório, ou até numa farmácia, com medicamentos, que podemos definir como medicamentos termoláveis. E esses medicamentos, ou até saindo um pouquinho da outra linha, imunobiológicos, né, as vacinas, elas não podem ser armazenadas em ar ambiente. Tá? Por isso o nome é termoláveis. Você precisa condicionar na temperatura indicada pelo fabricante. E por que eu digo isso? Porque às vezes o controle lá da temperatura, você olha o termômetro e não sabe interpretar. Tá, sei lá, 18 graus, tá? Mas está dentro da temperatura interna do seu refrigerador, ou do seu caixa térmica ali, ou está o ambiente, tá? E eu vou contar alguns detalhes, algumas histórias, casos reais relacionados à perda de medicamentos super importantes devido à falta do controle adequado.
Eu não posso simplesmente olhar para um refrigerador e perceber que ele está desligado ou que faltou energia e ele ficou desligado. E lá dentro desse refrigerador eu tenho medicamentos que serão administrados nos nossos pacientes. E também não posso negligenciar essa informação. Ai, nossa, ficou sem temperatura, sem refrigeração. Deixa eu ligar aqui rapidinho que volta. Isso é crime. Por quê? Porque você estará administrando um fármaco, um medicamento, um imunobiológico, que não vai causar nenhum efeito, já que ele é passível de armazenamento sob temperatura, aí depende de 2 a 8 graus, de 15, não importa. O fabricante ele vai indicar ali para você como que você tem que armazenar. Assim também acontece para os imunobiológicos, para as vacinas, que dependendo da dimensão, aquela perda, eu preciso registrar, fazer boletim de ocorrência, dar baixa nos lotes, fazer o descarte adequado, porque ela estará sendo inutilizada. Então, quando eu trago a questão do controle de temperatura, não estou falando só daquela parte, né, que você olha o termômetro, interpreta ali, anota do jeito que você entendeu e tá tudo certo. Por trás desta anotação, por trás desse controle, existe um processo rígido. E esse processo, ele é monitorado e auditado pela nossa Anvisa, pela nossa vigilância sanitária, tá? Isso, pessoal, é muito sério. Quando a gente recebe uma vigilância sanitária para fazer uma inspeção, uma auditoria na unidade, e encontra uma irregularidade em relação ao armazenamento, ao controle e anotação inadequada, a unidade, ela é notificada. E essa notificação ela é passível de multa. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu sou técnico de enfermagem, estou ali até aquele horário, vou lá registrar o meu ponto e vou embora. Isso não é problema meu, é problema do enfermeiro. Negativo. É um problema de todos. Todos estão envolvidos no processo. Até mesmo porque o enfermeiro, ele pode também realizar o controle, mas ele pode delegar a você, técnico, a você, auxiliar de enfermagem, a realizar o controle. E quando isso acontece, precisa acontecer da forma adequada. E precisa acontecer no tempo certo. Se o controle de temperatura daquele refrigerador da sala de medicação é 3 vezes ao dia, e o controle do ambiente, que é outra marcação, é 3 vezes ao dia, ela precisa acontecer em 3 vezes ao dia. Se é 8, 16, 24, se é outro horário, não importa. Depende de cada unidade que vai traçar ali a sua rotina, tá? E você que é técnico, auxiliar, tá entrando agora ou já é profissional e não tem a mínima noção, precisa saber, caiu de paraquedas. Meu primeiro dia hoje. Me deparei com a geladeira, um termômetro, meu Deus. Eu preciso entender que faz parte do processo o controle de temperatura, não é opcional. Ah, eu vou fazer hoje, amanhã. Não é opcional, é obrigatório, é legislação, onde eu tenho armazenamento de materiais que precisa ficar algumas vezes em refrigeração, ou medicamentos termoláveis, que é aquele que tem que ficar no refrigerador,
eu preciso obedecer, tá? E quando a unidade, o hospital, uma clínica leva uma multa, e essa imagem pode ainda, né, ser pior ainda, né? A perda de medicamentos XYZ tem alguma repercussão na mídia, é o nosso nome. E outra, pior de tudo da repercussão é o que vai acontecer com o nosso paciente. Um ato de negligência, ela é passível de penalidade. Então, se eu tenho um processo de controle de temperatura, esse processo ele precisa acontecer, tá? Quem estiver aqui acompanhando comigo, só coloca se já ouviu falar sobre tanta importância assim, ou se tem esse conhecimento ou não. Olha, não, eu não sabia que era tão rigoroso, ou eu trabalho e faço certinho onde eu trabalho, ou eu não tenho conhecimento. Troca aqui essa informação comigo, se quiser trazer algum exemplo, tá? Ah, mas eu não tenho exemplo, porque eu não trabalho ainda, só fiz estágio. Eu não sei, dependendo da escola que você estudou, se o professor, o supervisor de estágio te levou a esse conhecimento, que tem ali um refrigerador e tem um termômetro, isso tem uma razão de ser, tá? Nem sempre fica só sob responsabilidade da farmácia uma geladeira com medicamentos. Principalmente se você trabalha em unidade fechada, unidade como uma UTI, tá? Um centro cirúrgico, que precisa ter medicamentos ali pronto para poder atender o paciente. Então isso é sério. Conte aqui para mim um pouquinho da sua experiência. Ah, não tenho, eu sou estagiário, ou eu ainda não estou no processo, ou eu realmente tenho uma geladeira onde eu trabalho, mas eu nunca me atentei, tá? Vamos trazer um pouquinho esse feedback. E se você não estiver ao vivo, vai assistir depois, deixe lá nos seus comentários. É bem importante a gente ter essa troca, tá? Lembrando que esse conteúdo é para você, certo? É para que te inspire e te traga mais informações para que você seja o profissional, tá? Que vai atender de forma segura, em primeiro lugar, e depois, lógico, vem a qualidade, né? Depois da segurança eu falo sempre isso, vem a qualidade, vem os destaques. Ah, mas eu tô acomodado aqui, tá bom aqui. Mas amanhã você pode estar em outro lugar, em outra posição e com conhecimento assim diferenciado, tá? Mas a grande importância da temperatura ser, primeiro lugar, anotada de forma adequada. Ah, e se o termômetro não estiver dentro daquele parâmetro? Vamos dar um exemplo. A temperatura ela tem que manter em mais 8, mais 2 e mais 8. Vamos lá. Entre dois, isso significa o quê? Sinalzinho de positivo. Que a temperatura não é negativa, é positiva, tá? Então, aquele sinal de mais significa isso, temperatura positiva. Entre 2 e 8 graus, tá? Se tiver 4, tá certo. Se tiver 6, tá certo. Ele tem que estar dentro dessa média. Aí você vai anotando a mínima e a máxima. Isso fica bem destacado lá no termômetro, tá? Ela não pode ser menos 2. Se a mínima o mínimo é 2, tem que estar ali, tá? Ah, tá 4 e 6, tá 3 e 8, tá dentro do parâmetro. Lembrando que se passar desse parâmetro, aí você aciona o enfermeiro e faz o plano de contingência. O que aconteceu que está baixo? Está congelando? Está formando gelo? Então a gente precisa desligar. Essa geladeira precisa sempre passar pelo processo de limpeza. Para que eu não tenha formação de gelo, para que de gelo não... E principalmente, eu estou falando de gelo porque não é o adequado, não é o recomendado, tá?
Mas por falha no equipamento, o equipamento está superaquecido e ele vai formar aquele gelo, porque não é para formar, tá? O gelo, ele não é a situação adequada. Tem que ser seco, tá? Mas, dependendo de onde você tiver, o recurso que você tiver, para não acontecer isso, tá? Mesmo o gelo seco, a geladeira sendo desligada e ter lá o seu processo de autolimpeza, tá? Você precisa ter uma rotina de limpeza. Ah, mas tem muitos enfermeiros que me escutam, que me seguem e que também devem estar escutando aqui. É de suma importância ter uma rotina de limpeza de refrigerador, controle de temperatura rigoroso. Lembrando que é um ato de negligência se a gente aplicar um medicamento termolábil. O que é um medicamento termolábil? Aquele que precisa de refrigeração de acordo com o fabricante. Então, é de suma importância ter essa rotina. O que geralmente acontece? Fica um colaborador para o plantão, escalado ali, ou no período de 15 dias ou de um mês, para fazer esse controle. E o que acontece? Eu preciso me direcionar, saber quem é o responsável. Você também é corresponsável. Puxa, colega, eu peguei aqui, ó, enfermeira, tô aqui com o mapa de controle de temperatura, só que os outros plantões, isso precisa ser totalmente monitorado, para que você não corra o risco de não fazer de forma adequada, certo? Então, conte aqui para mim a sua experiência, se você faz ou fez algum controle de temperatura. Traz aqui essa informação para mim, tá? É super importante, ok? Resumindo o que eu falei, controle de temperatura, no mínimo 3 vezes ao dia, tá? No mínimo. Vai depender da rotina da sua unidade. Ela tem que obedecer, geralmente no mapa já fala os parâmetros, tá? Então, né, mínimo e a máxima, entre 2 e 8, aqui eu tô dando exemplo, tá? O controle de temperatura do ambiente, ele precisa também estar anotado, dependendo do ambiente, também tem o controle de temperatura do ambiente. E isso, pessoal, está anotado no mapa, tá? Está anotado no mapa de controle de temperatura, para que você tenha essa informação de fácil acesso, tá? Isso é super importante, primeira coisa, tá? Segundo, anotar o valor exato. Ah, eu vou omitir aqui, depois eu arrumo. Não, você precisa reportar essa informação ao seu líder e isso precisa ser sanado. O que a gente faz quando tem um erro? Quando tem alguma não conformidade, ou o refrigerador está super congelando, ou ao contrário, não está refrigerando de forma adequada. Eu tenho que ter um plano de contingência. Olha, vamos transferir para a geladeira, lá para o refrigerador da farmácia, provisoriamente. É uma saída, tá? Isso precisa estar alinhado com a equipe. Você precisa saber dessa informação, tá? E quando isso não acontece, é um ato de negligência, porque você tem informação e você não faz da forma adequada. Então, contextualizando e resumindo, você é responsável também por, né, todo esse processo. E quando você está inserido num processo seletivo, isso pode ser uma questão, dependendo da área que você vai atuar, se for alguma coisa específica que tem muitos medicamentos daquela característica, com certeza isso pode ser pontuado, perguntado na sua prova, até a prova prática, tá? E aí você
nunca ouvi falar, não sei, olha, eu sei que tem um termômetro, mas o pessoal tem que prestar atenção na importância da riqueza dos detalhes, tá? Às vezes o profissional se forma muito só naquela técnica assistencial, né? Troca banho no leito, medicamento, punção venosa, tudo isso é super mega importante. Mas não devemos fechar os olhos para o processo como um todo, tá? Então, se você não tem o hábito, se você não faz esse controle e trabalha, dá um pulinho lá onde tem uma geladeira lá dentro da sua instituição. Não, só fica na farmácia. Bate lá, fala com o colega, deixa eu ver como que funciona. É legal essa informação. É super importante, tá? E agora eu vou trazer um exemplo, tá? Na verdade, um exemplo não. Vou trazer uma história que pode servir como exemplo. É uma história que teve aí um desfecho não muito trágico, porque as pessoas que estavam atuando tinham conhecimento. Então, teve uma unidade, um hospital de campanha, inclusive, que recebeu ali muitos medicamentos e uma classe medicamentosa era armazenado em refrigeração, tá? Só que a geladeira, ela parou de funcionar e ela não entrou no gerador, tá? Por algum motivo, o gerador daquele local, tá, não funcionou. O que aconteceu? Tem termômetros que ele starta quando está fora do parâmetro. E, graças a Deus, naquele dia, tinha uma pessoa responsável aí pelo controle, estava ali no ambiente, percebeu e chamou o enfermeiro. O que eles fizeram, né? Prepararam um cooler, uma caixa térmica, tá? Com gelox, isolaram, né? A gente precisa colocar uma folha para alguma coisa para isolar, tá? O gelox que não entre em contato direto ali com o medicamento ou com a vacina em si, enfim. Isolaram ali com folha mesmo, tá? Limpa, papel, ok? E armazenaram os medicamentos, que não eram poucos. E naquela ocasião, estava faltando mercadoria, matéria-prima. Então, veja a importância desse ato. Veja como foi rápido, plano de ação, agilidade, todo mundo trabalhou em conjunto, tá? Levaram esses medicamentos, claro, né? Depois disso criou uma rotina que só ficaria dentro da farmácia, porque lá naquele local tinha gerador, naquele outro lá não tinha, mas como tinha uma UTI próxima, precisava tudo naquela ocasião, no início da pandemia, salas que não eram 4 viraram 4 paciente, tá? E muita coisa foi adaptada. E tinha uma geladeira nesse local. Só que o gerador não entrou porque naquele espaço físico não era contemplado o gerador. Então isso pode acontecer lá onde você trabalha, pode acontecer na unidade, pode acontecer. Mas a gente precisa estar atento e saber da importância. Talvez se esse profissional não soubesse nada, ele ia lá apertar o dedozinho lá no alarme, desligar e vida que segue. Mas não. Foi exemplar. E é assim que você também deve ser, tá? Nas suas práticas, trabalhar sempre em equipe, lembrando que ninguém faz nada sozinho. Se você está onde está, você tem um líder e o seu líder ele conta com você e você realmente salva ali o que precisa salvar. São os medicamentos, os imunobiológicos, enfim, para que o nosso paciente receba o que ele precisa receber da forma adequada, efetiva e com segurança. E você fazendo parte desse processo, com certeza vai ser a diferença e também vai se sair em qualquer situação onde tenha uma questão relacionada com controle de temperatura, tá? Então, eu vou aqui colocar para vocês, faça uma visitinha para quem já trabalha, para quem está estudando, está fazendo estágio,
numa sala que tenha lá, olha, mas eu fui, não estava anotado. Você sabe que precisa anotar. Então, quando a gente vê algo errado, a gente até aprende como não fazer errado, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de dar aquele like lá no Instagram, no Facebook, tá? Perdeu a live? Não tem problema. Vai ficar disponível para você ter acesso aí a esse conteúdo. Então, deixo aqui minha gratidão e desejo uma boa noite aí para todos. Um forte abraço.